Nós realmente vivemos em uma simulação? Tudo o que conhecemos, cada pessoa, cada evento, cada emoção, poderia ser apenas uma ilusão construída por uma civilização superior ou pelo desígnio de uma entidade divina? A nossa realidade pode ser uma ilusão sofisticada, uma espécie de sonho orquestrado por forças que escapam à nossa compreensão. A teoria da simulação, que nos últimos anos encontrou muitos apoiadores, abala profundamente nossas certezas e nos leva a questionar a verdadeira natureza da nossa existência. Apesar de ser uma ideia fascinante e inquietante, na verdade ela não é totalmente nova e tem raízes nas mais antigas reflexões filosóficas. Nesta longa jornada, vamos explorar o contexto histórico, os fundamentos filosóficos, o progresso tecnológico e as possíveis evidências que sugerem que podemos realmente estar vivendo dentro de uma simulação. Mas antes, como sempre, convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal para apoiar o nosso trabalho e para não perderem os próximos vídeos. Imagine homens vivendo em uma morada subterrânea em forma de caverna, com uma longa entrada aberta para a luz que se estende por todo o comprimento da caverna. Eles estão lá desde a infância, com as pernas e o pescoço acorrentados, de modo que não podem se mover e só podem olhar para frente, incapazes, por causa das correntes, de virar a cabeça. No famoso diálogo, Platão retrata prisioneiros acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Esses prisioneiros só podem olhar para uma parede da caverna, sobre a qual são projetadas sombras de objetos colocados atrás deles, iluminados por uma fogueira. Para eles, essas sombras representam a única realidade. Platão utiliza essa metáfora para mostrar como as pessoas podem viver na ignorância, confundindo aparências com realidade. Platão sugere que o conhecimento autêntico só é alcançado ao sair da caverna e observar o mundo real em sua plenitude. Nesse contexto, o mito da caverna é um dos primeiros exemplos de reflexão sobre a possibilidade de que o que percebemos como real seja apenas uma ilusão ou representação limitada da verdadeira natureza da realidade. Mas imediatamente acima de mim, quase além das minhas forças, existe o poder de um enganador extremamente poderoso, e se for assim, todas as coisas que vejo são ilusórias. Saltando muitos séculos à frente, o filósofo francês René Descartes, conhecido na Itália como Cartésio, oferece outra importante reflexão sobre a natureza da realidade. Em sua obra Meditações Metafísicas, Descartes levanta o problema da dúvida radical, questionando se tudo o que percebemos é realmente verdadeiro ou se pode ser enganoso. Para chegar a um conhecimento certo, Descartes hipotetiza a existência de um gênio maligno, um ser poderosíssimo que poderia nos enganar constantemente, fazendo-nos perceber algo que na realidade não existe. O objetivo de Descartes era duvidar de tudo, até chegar a uma verdade incontestável. Penso, logo existo. A ideia de um gênio maligno pode parecer semelhante à ideia de uma simulação moderna e nos sugere como nossas experiências sensoriais poderiam ser criadas ou manipuladas por uma entidade superior. Hoje, a ideia de que poderíamos viver em uma simulação foi retomada e reformulada graças aos avanços da tecnologia, em particular no campo da informática e da realidade virtual. Com o desenvolvimento de videogames cada vez mais realistas, inteligências artificiais, avançadas e poderosas simulações digitais, surge a hipótese de que a nossa própria realidade possa ser uma simulação digital. Não é mais um conceito puramente filosófico, mas se tornou um tema de debate concreto entre cientistas, filósofos e futurólogos. Nick Bostrom, um filósofo sueco, é uma das principais figuras que trouxe de volta à tona a teoria da simulação. Em 2003, Bostrom formulou um argumento conhecido como hipótese da simulação. Segundo Bostrom, se uma civilização suficientemente avançada tivesse a capacidade de criar simulações sofisticadas da realidade, então poderia criar um número enorme de simulações. Nesse cenário, a probabilidade de nós mesmos sermos uma dessas simulações é estatisticamente alta, pois haveria muito mais realidades simuladas do que a única realidade original. Nick Bostrom, em seu artigo Você está vivendo em uma simulação de computador?, explica sua hipótese da simulação com estas palavras.
Pelo menos uma das seguintes afirmações é verdadeira. A fração de civilizações em nosso estágio de desenvolvimento que consegue alcançar um estágio pós-humano é extremamente próxima de zero. A fração de civilizações pós-humanas que está interessada em rodar simulações da história humana é extremamente próxima de zero. A fração de todos os observadores com o nosso tipo de experiências que vivem em uma simulação é extremamente próxima de 1. Com isso, Bostrom nos diz que poucas civilizações tecnológicas sobrevivem tempo suficiente para desenvolver a capacidade de criar simulações avançadas. Mesmo que algumas civilizações atingissem esse estágio, poderiam não querer criar simulações de vida humana. Mas, se essas civilizações desenvolvem tais tecnologias e as utilizam amplamente, então é muito provável que a maioria dos seres conscientes esteja dentro de simulações em vez do mundo original, porque haveria inúmeras simulações em comparação com a realidade de base. Essa é a base conceitual que torna plausível pensar que nossa realidade seja uma dessas simulações. Mas entre os protagonistas que ajudaram a divulgar essa teoria está Elon Musk, que, surpreendendo seus ouvintes, afirmou: as chances de estarmos em uma simulação são de 99%. Se você observar o quão rápido a tecnologia está avançando, é difícil imaginar que não chegaremos a um ponto em que as simulações se tornarão indistinguíveis da realidade. Musk aponta que, dado o rápido avanço da tecnologia e nossa capacidade de criar mundos virtuais cada vez mais realistas, é difícil imaginar que não chegaremos a um ponto em que as simulações se tornarão indistinguíveis da realidade. Neste ponto, é inevitável perguntar se existem provas de que todos nós somos fruto de uma simulação. Podemos dizer que não existem provas definitivas, mas há vários indícios inquietantes que podem sugerir que a hipótese não deve ser descartada de forma alguma. Um dos argumentos a favor da teoria da simulação é a presença de limites físicos no universo. Por exemplo, a velocidade da luz é um limite máximo. Nada pode viajar mais rápido do que ela. Isso poderia ser visto como um limite imposto por uma simulação para economizar recursos de computação. Em uma simulação, ter um limite de velocidade significa que o sistema não precisa calcular eventos que acontecem instantaneamente em distâncias infinitas, o que reduziria a complexidade e a potência de processamento necessária. Nos videogames, os limites de taxa de quadros determinam quantas imagens por segundo o jogo exibe. Quanto mais imagens houver, mais fluido o movimento parece. No entanto, para economizar energia e recursos, muitas vezes os videogames limitam o número de imagens ao mínimo necessário para uma experiência agradável. Da mesma forma, pode-se pensar que o universo impõe um limite como a velocidade da luz para evitar ter que calcular tudo com um nível de detalhe ilimitado, economizando assim recursos computacionais. Mas o que para alguns pode ser uma pista reveladora é a presença de erros ou problemas, que são chamados de glitches. Alguns acreditam que coisas estranhas que acontecem no universo podem ser semelhantes a glitches em uma simulação. Por exemplo, a matéria escura e a energia escura são duas coisas misteriosas que os cientistas ainda não conseguem explicar direito, e essas podem ser partes da simulação que não entendemos. Um exemplo mais concreto de um possível glitch é o efeito Mandela. O efeito Mandela é quando um grupo de pessoas lembra de um evento de forma diferente de como ele realmente aconteceu. Recebe esse nome por causa do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, porque muitas pessoas lembram erroneamente que ele morreu na prisão nos anos 80, enquanto na verdade ele foi libertado e depois se tornou presidente. Esse tipo de erro coletivo pode fazer pensar que algo na simulação foi modificado, criando confusão na nossa memória. Outro exemplo de glitch são os déjà vu, aquela sensação de viver algo que já aconteceu. Quem de vocês assistiu ao filme Matrix vai se lembrar que o déjà vu era consequência de uma manipulação da Matrix. O filme, como vocês podem imaginar, se inspira justamente nessa teoria. Mas as pistas mais importantes vêm da física quântica, que de fato nos mostra eventos muito estranhos que poderiam ser interpretados como provas da simulação. Um deles é o emaranhamento quântico, onde duas partículas parecem estar conectadas, mesmo estando muito distantes uma da outra. É como se elas se comunicassem instantaneamente,
um pouco como dois personagens de um videogame que compartilham informações imediatamente graças ao programa que os controla. Outro conceito é o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não podemos conhecer exatamente tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. É como se o universo decidisse não mostrar todos os detalhes ao mesmo tempo, e o motivo pode ser aquele que mencionamos anteriormente: economizar recursos. Como nos videogames, onde os detalhes do ambiente só são carregados quando o jogador olha. O princípio da incerteza de Heisenberg parece incrivelmente semelhante, mostrando apenas o que é necessário, quando é necessário. Outra pista da simulação nós obtemos ao observar o nosso universo, que parece seguir regras matemáticas muito precisas. Partindo dessa consideração, o físico James Gates descobriu que algumas das equações que descrevem os campos fundamentais do universo parecem conter estruturas semelhantes aos códigos de correção de erros que são usados nos computadores para detectar e corrigir erros nos dados. Esses códigos de correção de erros são essenciais para garantir que os dados digitais sejam transmitidos ou processados corretamente, sem serem corrompidos por interferências. Gates encontrou esses códigos especificamente em uma classe particular de equações chamadas equações de supersimetria. A supersimetria é uma teoria que busca unificar as forças fundamentais da natureza e que prevê a existência de partículas complementares para cada partícula conhecida. Quando encontrei os códigos de correção de erros nas equações da supersimetria, percebi que eram exatamente como aqueles que se encontram nos navegadores para corrigir erros nos dados transmitidos. Isso me fez pensar que talvez realmente vivamos em algum tipo de código, exatamente como em uma simulação de computador. Em outras palavras, é como se o universo tivesse um sistema de autocorreção para garantir que tudo funcione corretamente, assim como um videogame ou um software que garante não ter erros para funcionar sem problemas. Se o universo funcionasse como um computador, esses códigos de correção de erros poderiam ser uma prova de que estamos dentro de uma simulação na qual as leis da física foram escritas para garantir que todo o sistema permaneça estável e coerente. Antes de nos perguntarmos quem escreveu essas regras, há outro aspecto a ser analisado: a consciência. Como explicamos afinal a nossa consciência? Também nesse caso, alguns estudiosos sugerem que a nossa consciência, ou seja, aquilo que nos torna conscientes, também pode ser parte de uma simulação. Poderia ser um programa carregado na simulação. Nesse sentido, nosso cérebro seria como um computador que processa o software da realidade em que vivemos. Se a nossa consciência fosse, de fato, um programa inserido na simulação, isso poderia explicar muitos dos mistérios ligados à própria consciência. Por exemplo, isso poderia explicar fenômenos inexplicáveis, como a intuição, as experiências fora do corpo ou até mesmo as capacidades extraordinárias de algumas pessoas, como a memória prodigiosa ou habilidades psíquicas. Pode ser que esses eventos misteriosos sejam características ou falhas do programa, ou que algumas pessoas tenham acesso mais direto aos mecanismos dessa simulação, permitindo que elas façam coisas que parecem impossíveis ou sobrenaturais. À luz de todas essas considerações, é interessante explorar dois possíveis cenários. A teoria de que somos o resultado de uma civilização avançada que criou uma simulação e a ideia de que nossa existência é fruto de um projeto divino. Segundo a hipótese da simulação, uma civilização avançada, tecnologicamente superior à nossa, teria criado uma enorme simulação na qual estamos vivendo. Essa civilização teria o poder de projetar mundos virtuais indistinguíveis da realidade, nos quais cada aspecto do universo, desde as leis da física até a nossa própria consciência, teria sido programado e construído. Nesse contexto, os seres que desenvolveram a simulação poderiam ser considerados quase divinos em relação a nós, pois possuem capacidades e conhecimentos muito além da nossa compreensão. A hipótese sugere que essas civilizações avançadas podem ter criado muitas populações e simples simulações, cada uma das quais abriga inúmeros seres conscientes, o que torna muito provável que a nossa realidade seja uma dessas simulações. E podemos até imaginar que as próprias simulações possam ser capazes de criar mundos simulados.
Por outro lado, a concepção tradicional de um Deus transcendente nos oferece uma visão diferente, mas não totalmente incompatível. Em vez de uma simulação tecnológica, podemos considerar que o universo seja o resultado de um projeto divino, uma inteligência superior que escolheu criar e governar as leis da física e a nossa existência. Segundo essa perspectiva, o universo não seria um produto do acaso, mas teria sido intencionalmente projetado com um objetivo. Tanto a hipótese da simulação quanto a do projeto divino levam a considerar que a nossa realidade é o resultado de uma criação intencional. Em ambos os casos, o universo aparece como um sistema projetado com leis e princípios que garantem o seu funcionamento. Seja uma civilização avançada que escreveu um programa para simular a nossa realidade, ou uma divindade que criou o universo com um propósito, ambas as hipóteses nos levam a refletir sobre o quão complexa e misteriosa é a nossa existência. Talvez não seja tão importante determinar qual das duas é verdadeira, mas sim reconhecer que a realidade pode ser muito mais profunda do que podemos compreender, nos impulsionando a explorar sempre novas perguntas e a buscar significados mais elevados. Chegando a este ponto, estamos realmente curiosos para saber a sua opinião. Contem pra gente nos comentários o que vocês acham. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para não perder novas análises. Até a próxima história!